Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Vamos começar falando sobre o ex-ministro Sérgio Moro, que cogita tornar público o depoimento que ele prestou sábado à Polícia Federal em Curitiba. No depoimento, ele apresentou supostas provas de crimes cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual que é o interesse que Moro tem de retirar o sigilo do que ele disse à polícia? Gisele, começo com você agora. Bom dia. Bom dia. Trazer transparência para a sua fala, trazer transparência para a apresentação das suas provas é muito importante. Essa transparência, isso traz sempre muito mais informação, isso traz informação para o público. Há aí uma discussão se haveria interesse público ou interesse do público. Acho que o mais importante é entendermos o porquê que investigações são sigilosas. Isso é uma determinação do próprio Código de Processo Penal e as investigações, elas devem prioritariamente serem mantidas sigilosas. Por quê? Porque nesta apuração de todos os fatos, de todas as pessoas, é feita uma depuração do que, sim, é efetivamente juridicamente interessante para ser mantido na investigação e aquilo que traz intimidade, traz privacidade daquelas pessoas investigadas, mas que não tem relevância jurídica. Trazer a público todas as 8 horas de depoimento, todas as provas, neste momento em que vivemos uma crise, neste momento em que vivemos polêmicas diárias e constantes, talvez traga mais instabilidade e não seja o momento para a transparência, para então tornar públicas as declarações e as provas apresentadas. Então você não acha interessante tornar isso público agora? Neste momento, acho muito incipiente o inquérito. Houve, inclusive, a declaração unilateral. Nós não tivemos ainda a apresentação de contraprovas ou declarações que refutem essas declarações do ministro Moro. Acho que é um momento muito incipiente. Eu apoio a transparência, mas neste momento e nessa situação política que vivemos, acho que ainda é muito temerário abrir as informações. Tiago? Oi, Gotino, novamente, Gisele, aos telespectadores. A Gisele está cobertíssima de razão. Nós temos um grande problema no Brasil, é quase que um tumor dentro da cultura de cidadania brasileira, de entendermos que a curiosidade do público é aquilo que a legislação fala de interesse público. É de interesse público a verdade. E a verdade não está em um depoimento, não está em 2 depoimentos ou em 3, mas na análise conjunta desses depoimentos, com perícias, com documentos e com uma série de outros meios de prova que uma investigação e também depois eventual processo criminal devem trazer à luz. Então vamos deixar uma coisa clara, o interesse público, que é o que o Código de Processo Penal vai falar sobre, o que a Constituição da República vai falar sobre. Não é o que as pessoas estão curiosas para saber. O nosso mecanismo judiciário e investigativo, volto, Polícia Federal, que investiga para o judiciário, deve trazer elementos para que a justiça chegue a uma conclusão. E aqui eu vou fazer uma brevíssima reminiscência, Gotino, talvez um dos grandes dramas culturais de justiça que nós temos. Nós somos um país que avançamos muito no combate à corrupção, graças ao fomento da Polícia Federal lá atrás, pelo então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que fez um plano de carreira para a Polícia Federal. Os policiais federais começaram a ganhar bem, há até um grande interesse, né? O PT fomentou a Polícia Federal, que depois o pegou. Há uma grande ironia no destino das instituições brasileiras. Mas o tema aqui é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro tem hoje uma situação complicada em mãos, mas vamos nos lembrar de uma coisa. Iniciada uma investigação criminal, ele é um oprimido. Ele luta contra todo o aparelhamento investigatório e acusatório, eventualmente. E isso também ocorre com o ex-ministro Sérgio Moro. Nós não temos no Brasil a cultura do erro judiciário, da análise, do estudo acadêmico do erro judiciário. Nós temos o quê? O Innocence Project,
capitaneado pela Dora Cavalcante, Flávia Hall e Rafael Tucherman aqui, que está revelando uma série de erros da justiça, com provas irrefutáveis como DNA, por exemplo, e o DNA que destrói exatamente testemunhos equivocados. Nós precisamos tomar muito cuidado quando o assunto, Gotino, é justiça. A justiça, quando erra, destrói vidas. Agora, vamos lá. Para a gente equilibrar o tempo, argumentos iniciais foram colocados. Sobre esse assunto ainda, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que sejam ouvidos 3 ministros do núcleo duro de Bolsonaro. Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e Braga Neto, que é da Casa Civil. Na opinião de vocês, Moro quis expor também os 3 militares mais próximos e da confiança do presidente, Gisele? Essa convocação é uma convocação que também será seguida por outras pessoas que precisarão ser ouvidas, todas ali muito próximas, tanto do ex-ministro Sérgio Moro como do ex-presidente. É uma convocação previsível, esperada e importante justamente porque são 3 ministros que estão muito próximos ao presidente e então configuramos inicialmente aí já o contraditório às declarações do ministro Sérgio Moro, que foram colocadas, do ex-ministro, perdão, e então agora as 3 primeiras pessoas provavelmente mencionadas pelo ex-ministro ou inclusas nessas provas, nesses documentos, nesses indícios que ele entregou à polícia. Então agora vão ser ouvidas 3 pessoas próximas ao presidente para então confirmar ou infirmar essas afirmações feitas pelo ministro Sérgio Moro. É importante, justamente reforçando, que se mantenha neste momento o sigilo até para a preservação do interesse da própria sociedade. É isso também que diz o Código de Processo Penal, num momento tão belicoso, num momento tão delicado, em que começamos a ver passos deste devido processo legal, desta verificação, desta oitiva de pessoas, é importante que elas sejam preservadas na sua intimidade. Por quê? Porque nem tudo que vai ser revelado ali no inquérito, que é o momento de avaliação e de apuração, de coleta de provas, será posteriormente utilizado se houver um processo judicial. Então, por essa razão, de novo, confirmando agora com a oitiva de 3 ministros que são da confiança do presidente, a preservação do sigilo. Tiago? Só colocando, não um parênteses, mas 3 pontinhos para dar uma visão um pouco mais principiológica nos pontos que a Gisele trouxe. Gisele, inclusive, me dirijo a você nesse aspecto. A questão aqui, no inquérito policial, não existe, infelizmente não existe até, o contraditório. O que acontece existe um choque de depoimentos. Seria de péssimo costume investigativo se os policiais federais chegarem para os 3 ministros e falarem: ministro General Heleno, o ministro Sérgio Moro disse isso. Não é um bom método de interrogatório. Na verdade, se pergunta de forma livre, com perguntas que deixam a entender, mas deixam o depoente livre para que ele se manifeste. Contraditório, o princípio do contraditório é uma elementar das democracias. O Estado me acusa e aí se inicia o contraditório. Eu tenho que ter conhecimento sobre o que o Estado me acusa, as provas que o Estado usa contra mim para contraditá-las. Eu vejo essa oitiva possível, e certamente ocorrerá essa oitiva dos 3 generais, primeiro, porque o ex-ministro Sérgio Moro já tinha afirmado que outros ministros de Estado poderiam confirmar o que ele disse. Então, já me parecia claro que haveriam ministros a serem ouvidos e agora se sabe quem são os ministros sobre os quais o ex-ministro Sérgio Moro falou lá atrás, creio que por uma entrevista da revista Veja. O que me preocupa, Gotino, é o seguinte: é o método que vai sendo revelado. O ministro Sérgio Moro, pelo seu advogado, ele faz a afirmação que quer tornar público. O juiz deveria saber que a verdade não está apenas na palavra dele. Isso revela
uma série de formas de pensar do ministro Sérgio Moro que me preocupam muito. E aqui eu não estou me apontando favorável ao Moro ou ao Bolsonaro. Entendam o que eu estou falando. Publiquem porque eu não quero que a verdade desapareça. A verdade está nas suas palavras, naquilo que você compreende, senhor Sérgio Moro. Não. A verdade da justiça depende do choque de versões sobre um fato. E isso revela algo muito ruim sobre um passado recente no Brasil. Ou pode revelar. O método de dizer eu tenho a verdade me lembra muito eu sou a Constituição, ou eu sou o povo, ou a minha versão é a verdadeira, ou, pior, eu quero que publiquem o meu, mas não falarei nada sobre a publicação dos outros. Okay. Então, vamos tomar cuidado, porque de santo o Brasil está bastante carente, principalmente nesse inquérito policial. Estou muito ansioso, viu, Gotino? Vamos retomar um outro tema que, inclusive, esquentou agora com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta manhã, quando ele vai aos microfones e fala que promoveu, na verdade, o superintendente da polícia no Rio de Janeiro foi promovido e não retirado. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Mas antes, vamos só explicar para quem está assistindo a gente. Nem bem foi nomeado como diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele é nomeado pela manhã, uma hora depois acontece a cerimônia de posse, portas fechadas, sem a presença da imprensa. Bolsonaro, a gente sabe que queria essa mudança desde o ano passado e admitiu isso publicamente. A defesa de Sérgio Moro diz que a mudança reforça a acusação de interferência por parte de Jair Bolsonaro feita pelo ex-ministro. Aí o presidente aparece nessa manhã e diz que é mentira. Ele não quis mudar o superintendente do Rio por interesse nesse estado, por interesse nessa região onde ele mora com os filhos, onde é a residência oficial dele, sem ser presidente. Aí o presidente diz que, na verdade, Carlos Henrique foi promovido, porque ele deixa de ser superintendente, um dos 27, para se tornar o número 2 da PF em Brasília. A avaliação de vocês começa com você, Tiago. Desculpe. Começa com você, Gisele. É muito natural que, havendo uma troca do diretor-geral da Polícia Federal, que ele então faça movimentações e faça trocas nas superintendências e nas diretorias. Ele vem com uma nova proposta e, para colocar essa sua nova proposta em curso, ele então irá trazer as pessoas de sua equipe, de sua confiança, pessoas próximas que já estão acostumadas a trabalhar com ele. Então, a mudança da superintendência ou a retirada do superintendente do Rio de Janeiro para trazê-lo então para Brasília para ocupar o cargo da diretoria executiva em si, não é surpreendente, assim como não serão surpreendentes outras movimentações e outras trocas que provavelmente acontecerão nos próximos dias. O doutor Rolando Alexandre, ele tem, inclusive, no seu histórico, ele serviu Agulhas Negras, ele tem um histórico militar, depois participou, assumiu um posto em Alagoas, depois participou da Interpol em Rondônia, então é uma pessoa bastante dura, bastante criteriosa. Houve inclusive a publicação de uma nota da Federação Nacional dos Policiais Federais que disse o seguinte, que ele é um nome técnico e preparado para assumir a missão em um momento de muitos desafios. Então, Dr. Rolando Alexandre, ele vem assumir o posto com a chancela dos seus pares, uma pessoa respeitada dentro da corporação, assim como também era o Ramagem, Então, não vejo como essa troca teria uma relação direta de causa e efeito, até porque lá na Superintendência do Rio de Janeiro aconteceram trocas anteriores também sob gestões anteriores de diretores gerais da Polícia Federal. Isso é comum de acontecer, ele não deixa de ser delegado, mas ele assume então essa função, esse cargo de confiança. Tiago? Gotino, eu não consigo me manifestar sobre isso dentro de uma ordem lógica com base em fatos. Por quê? Porque nós conhecemos muito pouco, e esse muito pouco, esse fiozinho do novelho, será puxado dentro do inquérito policial.
no Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Celso de Mello, decano, para quem eu mando não um abraço respeitoso, mas a minha mais absoluta admiração aqui. Eu também. Porque o que acontece? Nós temos uma investigação analisando não um fato específico, porque todos esses delegados de Polícia Federal, eles gozam de todos os critérios objetivos que nós sabemos. A Gisele tem trazido aqui, fazendo seus estudos, indicando qual é a historiografia dessas pessoas. A questão é o motivo pelo qual, e é isso que o Supremo Tribunal Federal está analisando. Então, o que acontece? Acontece que nós devemos esperar. Nós devemos esperar para que possamos entender o que essa investigação vai revelar, quem é o bem-intencionado ou o mal-intencionado, ou se foi um problema de comunicação, o que também é bem provável, né? Porque o Moro e o Bolsonaro dialogando, convenhamos, não deve ser a coisa foneticamente mais interessante, mais inteligente do planeta Terra. Então, eu fico com grandes problemas de fazer uma análise, quando uma análise com base em provas, um procedimento caríssimo, caro, eu digo de argento, está sendo tocado pelo Supremo Tribunal Federal com todo o apoio da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que devemos esperar, na verdade eu tenho certeza, porque é o que a lei nos impõe, é cautela. Vamos julgar as pessoas de forma justa. Não vamos aplaudir a condenação, vamos nos entristecer com eventual condenação. Porque é triste, primeiro, que uma pessoa possa ser presa, segundo, que ela tenha violado a boa ética pública, que ela tenha que se despedir dos filhos para ir para uma prisão ou para qualquer forma de pena. Isso não é legal, não é aplaudível. Pode-se aplaudir as instituições, mas o aplauso da maldade foi algo que, do descobrimento da maldade, foi algo que sempre me incomodou profundamente. Vamos colocar a fala do presidente. Agora há pouquinho ele passou na saída do Palácio da Alvorada e deixou essa mensagem. Vamos ver. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa e falar o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa. Vamos lá, o presidente está irritado porque foi noticiado de que aconteceu a interferência, que na verdade Carlos Henrique caiu para cima, né? Esse é o termo que o pessoal usa. Ele sai do cargo que ele está e vai para um cargo superior, mas deixa de ocupar uma vaga que o presidente tinha interesse. O presidente se irritou com isso. Segunda situação, quebra de confiança. O presidente estaria tirando de cargos importantes todos aqueles que são alinhados com Moro e com Valeixo. E uma terceira situação, que é a que o presidente coloca, de que sim, o Carlos Henrique foi promovido. Deixa de ser um dos 27 superintendentes para se tornar o número 2 da Polícia Federal em Brasília. Para você, Tiago, qual das três situações? Talvez as três juntas. Talvez as três juntas. Explique. É muito difícil nós analisarmos esse aspecto, primeiro, porque nós temos que analisar o todo. Havia um grande problema, eu já afirmei aqui, ontem assistindo o grande debate, me pareceu que tanto o Caio quanto o Augusto, eles, quando argumentaram, eles partiram de uma premissa que me pareceu que não seria adequada nesse aspecto. Na verdade, não foi o Augusto, queria que tenha sido o Caio, que são dois grandes debatedores, dois jovens profissionais muito cultos, muito preparados, quando eles apontam que seria um dizer livre do Moro. Não, foi uma atuação oficial do ministro Sérgio Moro. Por isso que todas as cautelas foram tomadas, os cuidados pelo Supremo Tribunal. Então, como nós tínhamos o Ramagem com esse problema depois dessa denunciação oficial do ministro da Justiça, ou seja, do próprio Estado, houve aquele cuidado com a polícia. Aí coloca-se como diretor-geral da Polícia Federal o segundo nome, uma pessoa muito próxima do Ramagem, que imediatamente troca o delegado-geral ali do Rio de Janeiro, base eleitoral da família Bolsonaro. Vamos analisar como um todo para não acusar o presidente da República, mas entender por que houve cautelas adotadas.
e como o jurídico é complexo, como o jurídico pode fazer encontrar diversas opiniões sobre um tema, opiniões jurídicas de diversos atores, não juristas de ocasião. Por quê? Porque é um tema que fica complexo, o sujeito cai para cima, parece interessante. O presidente Jair Bolsonaro apresentou um argumento que me faz pensar. Ora, se eu não gostasse dele, eu daria uma promoção? Mas, como eu e a Gisele trabalhamos no foro, nós trabalhamos com debate judicial, nós sabemos também que, muitas vezes, a forma de isolar alguém é dar a aparência de promoção. Nós sabemos que o poder público trabalha muitas vezes com isso. Mas o argumento do presidente Jair Bolsonaro é bom. A forma é horrível, né? Uma coisa ditatoresca, eu acho ridículo, parece que não entregaram o jornal dele para ele ter esse ódio pela Folha de São Paulo. Eu nunca entendi. A Folha de São Paulo, que foi firme nas acusações contra o governo do PT, bastante firme, diga-se de passagem, e o ataque deliberado. Eu fico constrangido, Gotino, sabe com o quê? Com a telinha aqui, onde eu vejo vocês. Porque eu estou olhando, em regra, para 4 ou 5 jornalistas dos mais celebrados do país e o presidente da República falando mal da profissão de vocês. Atacando. E nós sabemos que é geral. Depende só das circunstâncias, daquilo que os editoriais vão trazer a público. Isso me incomoda profundamente. Gisele, promoção ou uma mudança estratégica? É uma mudança estratégica, uma mudança previsível. Vamos retomar, então, esses fatos históricos cronologicamente para a gente conseguir entender como é que é feita essa relação direta do presidente e essa suposta interferência a todo momento. Então, o ex-ministro faz um pronunciamento público no qual ele diz que não concorda com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, que havia outros nomes, que o nome de Ramagem seria um bom nome, mas que por não ter causa para fazer a substituição de Valeixo, ele então deixa o Ministério da Justiça. Ele faz uma série de acusações nessas suas declarações, é instaurado um inquérito para fazer a verificação e aí existe já estabelecido um contraditório, porque na sequência vem o presidente, refuta todas essas declarações do ex-ministro e ali no arrolamento dos crimes a serem apurados no inquérito, há crimes que em tese poderiam ter sido cometidos pelo presidente, há crimes em tese inclusive que também poderiam ter sido cometidos pelo ex-ministro, o que causa e torna esse inquérito até mais complexo para entendermos como é feito esse depoimento do ministro, na medida em que ele não deveria produzir provas contra si, ele é protegido de produzir provas contra si no inquérito em que é instaurado para apuração de uma série de condutas em si contraditórias. É que, Gisele, só para pontuar, rapidinho, é que depende do status com o qual ele foi ouvido. Se como depoente é uma coisa, se como indiciado é outra, porque o indiciado é interrogado. No interrogatório, ele pode acionar o direito ao silêncio. Isso, então. Obrigada, Tiago. Até queria fazer uma parte. Eu gosto muito das suas interrupções, acho que enriquece mais o debate, não me incomoda, pode me interromper para acrescentar. E até, então, aproveitando e retomando, é um inquérito complexo, a gente tem que justamente avaliar como em que condição ele foi ouvido, justamente por conta desses crimes que podem ter sido cometidos pelos dois. Ele pode, inclusive, ter confessado crimes ao fazer essas declarações, até ao dar essas entrevistas à revista Veja. Ato subsequente, então, a nomeação do Ramagem, a nomeação de um novo ministro da Justiça, que já gera uma polêmica, e, de novo, uma relação direta e uma suposta interferência do presidente. A nomeação do Ramagem, ela é suspensa por uma decisão judicial. O presidente, então, revoga aquela nomeação, para que não haja desdobramentos e crise institucional, isso dito por ele mesmo, e então ele nomeia, na sequência, um outro nome, de novo, que reúne os requisitos objetivos, que é respeitado pela corporação, que recebe, inclusive, a chancela da federação, e, mais uma vez,
num ato deste diretor de substituir superintendentes, que é um ato normal, que aconteceria inclusive se fosse o Ramagem ou como fez o próprio Valeixo, então de novo há essa acusação de interferência do presidente. Eu entendo a irritação dele por essa retomada dessa cronologia que eu fiz, que a todo momento traz o presidente diretamente como interferente nessas situações, o que não necessariamente possa ter acontecido. Pode não ter acontecido, Tiago? Pode não ter acontecido, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, pode não ter acontecido, e aí é que está. Aí é uma questão de princípios. Eu, pelo menos, sigo os meus. Instaurado um processo, uma investigação criminal, nós não estamos mais falando de culpados. Nós estamos falando de duas pessoas presumidamente inocentes. Esse é o grande ponto que precisa ser deixado a público. Uma coisa é o julgamento de alguém, a investigação, a instrução de um processo. Vamos lá, investigação. O delegado ouve e faz uma análise preliminar, vamos chamar assim. O Ministério Público faz uma segunda análise e decide denunciar ou não. Depois um juiz reanalisa toda essa prova para julgar alguém. A partir desse critério, Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro são duas pessoas que devemos sim respeito e a presunção de inocência. Politicamente, os efeitos disso, e aí eu vou me lembrar de um sofisma maravilhoso do maior de todos os criminalistas. Quer dizer, ele é dito o maior dos criminalistas, eu considero ele um dos maiores, o grande mestre Evandro Lins e Silva, quando assoma a tribuna do Senado e faz a pergunta: senhores senadores, claro, estou falando do caso Collor, senhores senadores, vocês querem um presidente duvidosamente honesto? É um sofisma. Doutor Evandro foi, que é o espírito dele, entendam o que eu vou falar, doutor Evandro foi bastante sacana nesse argumento, porque a presunção é o contrário no processo criminal. Mas, politicamente, entende-se esse tipo de argumento. Eu vejo com grandes problemas, Gotino, nós estabelecermos qualquer consideração sobre presunção de condutas criminosas de alguém quando está instaurado um processo criminal. Primeiro, porque a gente perde tempo no país. E nós estamos, volta à questão, como a Gisele já colocou, no meio de uma pandemia que cada vez mais se agrava e nós sabemos o porquê que se agrava. Segundo, nós estamos gastando dinheiro investigando isso, e muito dinheiro. Nós estamos gastando com isso. Foram passagens aéreas de procuradores da República, delegados de Polícia Federal, investigadores, um processo no Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado, não vamos errar, não vamos cometer o erro judiciário, nem contra o presidente da República e nem contra o ex-ministro Sérgio Moro. Gisele, o mesmo tempo para você, para a gente mudar de tema. Novamente, então, só complementando, o inquérito é essa fase preparatória que irá levantar, então, esses indícios e que poderá, sim, ser instaurado, ser seguido por um processo judicial, assim como também, né, Tiago, poderá ser arquivado se não houver o levantamento de nenhum indício. São três momentos que podem não dar em nada. Né? A investigação não chegar a nenhuma conclusão, o Ministério Público pensar, opinar que não tem um caso nas mãos e o juiz, ao final, poder absolver. Também não receber a denúncia, exatamente. Então, de novo, voltamos ao inquérito, a importância do inquérito e o cuidado que se deve ter ao fazer ilações ou reflexões ou mesmo presunções com relação a esse inquérito. Se efetivamente todo o depoimento e as provas do ministro Sérgio Moro forem tornados públicos, então aí sim teremos mais elementos para podermos analisar. Neste momento, acredito que vai ser mantido o sigilo até pela vinda de novos depoimentos e depois, num momento futuro, aí sim isso será tornado público para não comprometer, inclusive, até mesmo a segurança jurídica tão necessária nesse momento no país. Vamos lá, nas manifestações de domingo, deixa eu passar para o próximo tópico aqui, porque eu tenho outros temas para debater com vocês. O presidente fala do Exército. Depois das manifestações de domingo, o Ministério da Defesa precisou se pronunciar e emitiu a seguinte nota. Você vai ver aí as Forças Armadas, repare na nota oficial, as Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso. Que avaliação vocês fazem dessa nota oficial publicada pelo Ministério
da Defesa. Tiago. Absolutamente positivo. Absolutamente positivo. Mas vai contra o que disse o presidente? Vai contra, na verdade não vai contra. Quer dizer, vai um pouco contra. Vamos fazer uma análise mais simplória. Por quê? Né? O que acontece? O presidente da República, ele adora essa coisa das armas, né? Ele tem alguns fetiches com o dedinho, com homens fardados ao seu redor, coisa por causa do exército, né? Ele não deixou de brincar de Rambo, como, por exemplo, meu filho está nessa fase. Ele gosta disso. Mas o gosto dele é muito diferente da instituição armada, que é o Exército. E até citei, acho que a Gisele vai se lembrar, você também, Gotino, creio que tenha sido o general Vilas Boas que disse que o Exército, que as armadas, porque nós temos o costume de chamar de Exército as armadas, né? O Exército é uma das armadas, que as armadas foram picadas pela democracia. Isso é muito bom, isso é salutar, isso nos traz a insegurança de não uma quebra institucional. Por quê? Por causa da covardia. Eu posso vir aqui, Gotino, debater ideias. A Gisele vem aqui debater ideias. Gotino, você, a redação, tem ideias. Contra as armas nós não podemos. Nós não podemos. E isso é covarde dentro do jogo democrático. Quando as armadas vêm e mostram as suas ideias, que é a ideia da democracia, do respeito à Constituição, só se pode aplaudir a manifestação do ministro da Defesa. Gisele, é louvável ou é preocupante o Ministério da Defesa ter que reafirmar de novo que as Forças Armadas estão ao lado da lei? É louvável e é importante porque, como foi mencionado pelo presidente, as Forças Armadas foram mencionadas numa fala do presidente, acho bastante importante, entendo que tenha sido bastante pertinente que essa nota tenha sido publicada, até porque existem muitos militares da reserva que ocupam cargos no governo. Eu me lembro de uma entrevista dada pelo vice-presidente Mourão logo no começo, em que o presidente e em que ele tomaram posse, e ele disse: como eu, como vice-presidente, sou da reserva e muitos ministros também da reserva estão sendo nomeados para cargos no governo, se cometermos erros, essa conta virá para as armadas. Então, dentro desse espírito, e porque mencionados, e na fala do presidente ele disse, ele exaltou as Forças Armadas, mas não disse que usaria ou que as Forças Armadas estavam com ele, disse que estavam com o povo. Ele sempre, nas suas manifestações, ele coloca o povo como protagonista. Então, essa nota pública vem para celebrar mais uma vez a calma, a harmonia e realmente reforçar aquilo que está na Constituição, no artigo 142, que as Forças Armadas estão aí para garantir a lei, a ordem e os valores democráticos. Mas, Gisele, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele disse ser preocupante ver as Forças Armadas serem envolvidas em manifestações no chamado varejo político. Como é que você vê isso? O ministro Barroso tem posições muito marcantes e ele também tomou posição, inclusive, nessa situação da suspensão da nomeação do Ramagem, apoiando, inclusive, a suspensão. Então, na manifestação dele, eu discordo, acho que não tem nada de preocupante, ao contrário, é bastante importante, bastante transparente que as Forças Armadas, neste momento em que são mencionadas, em que vem a público, vem à tona, numa fala do presidente, é bastante importante que elas se posicionem. Acho muito relevante que a todo momento seja reforçado que as Forças Armadas aí estão não como força repressora, mas como força de proteção. Nós não podemos esquecer que as armadas são formadas por pessoas que se dedicam à pátria, que se dedicam ao Brasil, que estão neste momento defendendo as nossas fronteiras, que estão neste momento cuidando, inclusive, das nossas florestas, que estão auxiliando com o seu conhecimento estratégico para uma melhor distribuição dos EPIs e dos ventiladores, que estão auxiliando em toda essa parte logística. O próprio ministro Nelson Teich ressaltou, inclusive, a importância dessa necessidade de ter ao seu lado um militar com conhecimento estratégico para que pudesse auxiliá-lo nessa logística. Então, mais uma vez,
há que se reforçar, que se conhecer. Nós não podemos ter medo de falar das Armadas ou permitir que haja essa conotação de repressão. As Forças Armadas são importantes, são uma parte absolutamente relevante para a segurança nacional e, ao ponto que foram mencionadas, vem a público, então, com uma nota absolutamente irretocável. Tiago? Gotino, são 2 pontos aí, eu vou usar agora para complementar o que disse anteriormente. O problema não são as Armadas, o problema é a infantilidade de, nessa briga política, o presidente Jair Bolsonaro fala, olha, meu amiguinho mais forte, ele é meu amiguinho, viu? Que são as Armadas. O problema é esse. E é sobre isso que o ministro Barroso falou. Engraçado, porque eu perdi uma liminar com o ministro Barroso e é isso que é a beleza da democracia. Eu perdi ainda essa semana e agora tenho que elogiá-lo e aplaudi-lo novamente porque é real e é verdadeiro. Sempre tive enorme admiração pelo constitucionalista e pelo advogado Luiz Roberto Barroso, como tenho pelo ministro. Nós ganhamos e perdemos muitas vezes. E isso que as pessoas não entendem, Gisele, na questão do que é um debate. O debate é o confronto, muitas vezes, rígido de ideias. Sim, mas, veemente. Veemente, muitas vezes, é claro. Muita interrupção. Claro, até demais, às vezes. Tem alguns promotores que me turram a paciência. Bom, mas o que acontece aqui? Nós temos a seguinte situação. Ontem, eu fiquei muito chateado em ver isso, porque não é mais chateação, né? O que o presidente da República faz, nós já estamos tratando como no nível da infantilidade. Essas ofensas, as gritas com jornalistas. Ontem ele recebeu, com abraços e sorrisos, o Major Curió, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. O Major Curió não é que ele foi um combatente contra as hordas comunistas depois de 64. Ele confessou que desonrou a farda, porque depois de prender pessoas, ele já foi várias vezes denunciado pelo Ministério Público Federal, mas a anistia interrompeu os procedimentos, por ter não apenas prendido, subjugado, torturado e matado. O confronto militar é o respeito, é o ataque. Quantos policiais militares eu já defendi? Alguns que, infelizmente, praticaram covardias, outros que houve uma interpretação equivocada dos fatos e foram absolvidos. Agora, alguém que desarma, que faz ajoelhar, que tortura, que depois mata e é recebido com um abraço fraternal pelo presidente da República, mostra a forma de pensar do presidente da República. E isso é inadmissível. Isso é absolutamente abominável. Isso não é um crime de lesa humanidade, mas mostra o interesse, o aplauso, a formatação dos ídolos de alguém que já aplaudiu Ustra pedindo ou votando pelo impeachment de alguém, não importa se o impeachment era certo ou errado, e agora recebe um torturador e um assassino no Palácio do Planalto. Isso me deixa absolutamente indignado, não tem nada a ver com as Armadas, isso, mas é porque ele aplaude, parece que a podridão das Armadas. Todas as instituições têm pessoas boas em sua regra, mas pessoas muito ruins. E ele está historicamente aplaudindo o que há de pior. Esse é um sintoma terrível. Terrível. Gisele, o presidente aplaude o que há de pior? O presidente recebe muitas pessoas de biografias absolutamente controversas, assim como recebeu ontem o general Curió, recebeu outras pessoas anteriormente. Gisele, eu chamei major porque na época ele era major. Não, acho que ele é coronel ou general agora, não. É que na época ele ficou conhecido como Major Curió. Major Curió, obrigada. Ele recebeu como recebe muitas pessoas, é um presidente da República, tem que ser um presidente plural. De novo, a relação de causa e efeito, então, a cada pessoa que o presidente recebe, ele é julgado pela pessoa que recebe, a cada fala que faz, a cada mudança que acontece na diretoria da Polícia Federal ou nos ministérios, sempre essa relação direta de interesse ou de postura. Bastante complicado. Com relação à crítica pontual, até o Leandro Narlock falou anteriormente, e eu achei bastante perspicaz, porque ele traz a notícia e debate a notícia. Isso excluídas as ofensas, excluídas aquelas palavras que realmente desabonam os jornalistas e que não cabem aqui.
a crítica à notícia em si é bastante positiva no sentido de justamente reforçar o que a gente vem conversando aqui, Tiago, que é o debate de ideias, que é a crítica construtiva ou o pensamento crítico para a criação de novas soluções. Então, eu também me solidarizo e, nesse momento, também manifesto a todos os jornalistas a minha indignação com essas falas muito veementes e agressivas. Mas que bom que o presidente, e se o presidente começar a tomar por hábito, fazer essas leituras e fazer essas críticas pontuais, porque isso tem também um cunho até bastante educativo, bastante pedagógico, para que as pessoas, então, criem esse hábito de fazer a leitura e fazer uma reflexão crítica sobre essa sua leitura, sem qualquer emoção, sem qualquer paixão, sem qualquer ofensa, sem qualquer ofensa pessoal a quem quer que seja. Olha, conforme eu tinha prometido para vocês, aqui a publicação do Diário Oficial de uma das principais notícias desta terça-feira. O maestro Dante Henrique Mantovani vai retornar à presidência da Funarte. A nomeação, como você está vendo aí, foi publicada no Diário Oficial da União nesta madrugada. Mantovani havia sido exonerado do cargo no dia 4 de março, quando a atriz Regina Duarte assumiu a Secretaria Especial da Cultura. Na época, um vídeo publicado por Mantovani gerou repercussão. Então, Regina Duarte chega e Mantovani sai, mesmo ocupando um outro cargo que não o dela, mas ela não queria trabalhar com ele. Quem fez a exoneração foi Braga Neto, e aí você vê a nomeação. Também a nomeação de Braga Neto. A questão é a seguinte, no vídeo polêmico do Mantovani, ele diz que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que alimenta o satanismo. Começo com você, Tiago Anastácio. Mantovani volta ao cargo que ele já ocupou. Como é que você vê esse retorno? Eu tô rindo aqui, Gotino, porque eu tô me lembrando de um dos versos, creio que seja do Raul Seixas, né? O diabo é o pai do rock. Parece que o secretário acreditou. Ele acreditou no Raul. Veja que coisa interessante. Creio que seja o Raul, não estou bem certo agora. É muito difícil, como eu coloquei aqui antes, Gotino, nós fazermos a análise diante da sandice. O rock gera a droga, que gera o sexo, que gera o aborto, que gera o que mais? A droga, o aborto, satanismo. O satanismo. Então, Gotino, assim, vamos lembrar o Aldir Blanc de ontem? O Aldir Blanc era psiquiatra. Acho que é um caso para um psiquiatra e poeta falar. Eu não sei o que dizer sobre isso. Mesmo. Essa ligação, rock and roll, depois sexo, depois drogas, sexo, drogas e rock and roll. Era um lema dos anos 70. Aí depois o sexo vira do aborto, o aborto é causa do satanismo. Isso daí, para mim, tem que ser analisado por psiquiatras. Eu não consigo, de forma lógica, a gente está falando de rock and roll, gente. Vejam só o que o Estado brasileiro está se preocupando com o rock and roll. Era só o que me faltava, quererem acabar. Já acabaram com o teatro, já acabaram com o cinema, e a gente não poder ter um Barão Vermelho, uma Legião Urbana, não poder ter Raul, não poder ter Rita Lee, Led Zeppelin, Stones, Beatles. Gente, eu não sei o que eles querem. Eu, de fato, não sei o que eles querem. Satanismo, gente, aborto, o sexo leva ao aborto. Eu imaginei que o sexo levasse a outros lugares muito mais interessantes, mas há uma fixação por isso. Eu acho que esse pessoal está com muita falta do que fazer. Talvez seja falta de rock and roll e de sexo, vai saber. Gisele? É uma reflexão bastante complexa, feita num canal de bastante divulgação. O maestro, uma pessoa que domina as artes, especialmente a música clássica, talvez por isso não goste de rock and roll e talvez por isso tenha feito essa reflexão. Ele tem, inclusive, formação em filosofia. E com relação à exoneração e à nomeação, a exoneração e a nomeação feitas
feitas pelo secretário Braga Neto. É preciso que entendamos qual é a avaliação e qual é a relação que tem a secretária Regina Duarte com a exoneração e com essa recondução ao cargo. Ela realmente manifestou que tinha a intenção de exonerá-lo antes mesmo de tomar posse e agora, então, ela está a caminho de Brasília e aguardamos que haja uma explicação para essa recondução. Pesem as palavras duras e essa manifestação no YouTube, isso pode não comprometer o fato de ser o maestro Mantovani uma pessoa absolutamente dedicada às artes e que vá à frente da presidência da Fundação, exercer o cargo com primor, nomear bons assessores e cuidar para que os objetivos da Fundação sejam atingidos. Então, cuidar para que o fomento das artes, o fomento da cultura plural aconteça no Brasil. Tiago? Gotino, pouquíssimo a dizer. É um homem com a formação clássica. Me parece quase que uma ideia fixa sobre eu saber melhor do que os outros e querer impor isso ao mundo. Ele entende de música clássica, ele é um maestro. A cultura brasileira é muito diversificada. Nós temos do samba, do funk, do rap, ao jazz brasileiro, no mundo inteiro conhecido como bossa nova, aqui no Brasil, né? O mundo inteiro como Brazilian Jazz. Nós temos todas as vertentes musicais, nós somos o país mais rico. Creio eu que junto com os Estados Unidos, né? Graças à beleza muito da coisa mais terrível que foi o sofrimento do negro escravizado, a forma como ele teve de se manifestar diante da barbárie, isso nos deu uma música maravilhosa. Olha que paradoxo histórico. Mas também temos todas as outras artes. Nós temos Fernanda Montenegro. Nós temos todos os grandes diretores de cinema, temos Barreto, temos Paulo Macchilini, temos tantos nomes aí. Posso fazer uma parte, Claro, Thiago? querida, claro. A música, inclusive, que nestes momentos de pandemia vimos cenas belíssimas na Itália, na Europa e depois repetidas aqui no Brasil, de pessoas cantando e tocando para justamente trazer um pouco mais de emoção. Mas, Gisele, e trazer um pouco mais de alento para esse momento tão difícil. Será que existe, Gisele, alguma coisa mais linda do que Tom Jobim? As músicas do Tom sobre o Rio de Janeiro, o belo samba de Cartola, de Aldir Blanc com João Bosco. É isso que vai se perder. Mas não pode incluir o rock aí? Não pode incluir o rock? Eu particularmente, adoro. Gente Gisele, do céu. A fala dele de que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa o aborto, que alimenta o satanismo, você tira o rock and roll dessa colocação bela de música em tempos de pandemia, Gisele? A colocação e a reflexão é do maestro. Eu particularmente discordo, porque também, como o Thiago, sou super fã de rock. Mas é uma reflexão que ele fez a partir da sua análise de como as pessoas reagem à música. A música traz para cada pessoa uma forma diferente de reação e de comunicação. E a música muitas vezes traz até influências sobre o estilo de vida das pessoas, podendo influenciar bem ou mal, dependendo aí dos bons costumes da análise de cada pessoa que vai avaliar. Gisele, pois não. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Sem te interromper, mas até mesmo concluindo. Não, pode interromper, Thiago, não tem problema. Veja a beleza do rock and roll, por exemplo. Nós estávamos falando até agora de interrogatório, uniformes, né, os militares e tal. Veja os versos do Cazuza. Caguetem-se solidários antes do interrogatório. Engrandeçam a mentira e deem sentido à vida. Tenham fé, tenham medo ou usem anestesias. Vejam que liquidação. E se as tuas consciências tão bondosas dizem não, já é um bom motivo para a gente comemorar o rock, só que da descerebração. A gente vai acabar com isso? Agora, Gisele, a gente não cai naquele campo de que a opinião pessoal, o que eu escrevo, o que eu falo no meu blog, no meu canal no YouTube, o que eu falo na minha vida pessoal, na minha rede social, não tem nada a ver com o que eu falo na minha profissão, no meu trabalho, no cargo que eu ocupo. Isso não gera uma duplicidade aí e acaba provocando uma confusão muito grande, porque, na verdade, é a mesma pessoa falando aí no âmbito pessoal.
Sem dúvida, é uma linha muito tênue, aquela das pessoas públicas que se manifestam ou que mantêm e preservam a sua privacidade. Sem dúvida nenhuma, a privacidade de uma pessoa pública, ela é muito mitigada e muito reduzida em relação a uma outra pessoa que não tem tanta exposição à opinião pública. Neste caso, especificamente, certamente o vídeo impõe julgamento e, de alguma maneira, pode sim comprometer a gestão do maestro. Por isso, entendo que seja importante aguardarmos para entendermos as razões dessa nomeação. A causa a que se referiu o ministro Sérgio Moro para a não substituição de Valeixo, agora novamente vem à tona. Então, é preciso que entendamos qual é a causa. De novo, nada impede que, embora haja esse vídeo em que há essa mensagem e essa avaliação, essa reflexão e essas relações de rock and roll com comportamentos desabonadores no entendimento do maestro, nada impede que ele, assumindo o cargo e à frente da presidência da Fundação, faça um excelente trabalho. Essa é a grande dificuldade, justamente, das pessoas que ocupam cargo público, de preservarem a sua intimidade, de cuidarem dessa sua privacidade, que realmente fica mitigada nesses casos, é inegável. Olha, retorno de Dante desautoriza a Regina Duarte. Vou pedir para o Igor Peixoto colocar aqui o Instagram da Regina Duarte, que ela fez uma publicação, e vou dar 30 segundos para cada um de vocês, para vocês falarem se a Regina Duarte deve continuar, vai continuar ou não. Ela já está em Brasília, vai ter conversa com o presidente da República. Quando me desapego do que tenho, recebo o que necessito. É uma frase de um autor desconhecido. Essa frase foi publicada pela Regina Duarte, que nos últimos tempos ficou em São Paulo, e o presidente da República até publicamente falou: olha, estou com saudade da Regina, que não está por aqui. Aí a Regina embarca para Brasília. Quando ela chega em Brasília, ela pega o Diário Oficial, um nome que tinha saído da posição, porque a gente sabe que a Funarte é do guarda-chuva da Secretaria de Cultura, né, a Fundação Nacional das Artes. Ela vê um nome que gerou tanta polêmica retornando. Regina Duarte, fica ou sai do governo? 30 segundos, Tiago. Gotino, eu acho que ela vai sair, mas não consigo fazer análise de algo que é muito pouco sabido. Se a atriz Regina Duarte ainda guardar dentro de si algum respeito pelas artes, depois de uma declaração dessa, que é da forma de pensar, mais do que a declaração talvez seja o menos relevante. A forma de pensar vai muito contra quase que uma década, quase 2 décadas de uma das coisas mais importantes que temos na nossa cultura, que é exatamente o rock and roll. Falando isso, a gente podia fazer um debate sobre rock and roll, né, Gotino? Porque é muito triste. Eu acredito que se ainda sobra alguma coisa da artista Regina Duarte, que ela sairá. 30 segundos para você, Gisele. Eu acredito que Regina Duarte vá para Brasília, vá conversar com o presidente, vá nos explicar e vá entender se ela esteve alijada desta decisão, que ela vá compreender, entender o porquê dessa nomeação, dessa recondução, e que ela fique para executar esse projeto maior com o qual ela se comprometeu quando assumiu a secretaria. Vamos lá, argumentos finais agora de tudo que foi falado aqui. Queria que vocês ressaltassem os pontos mais importantes. Falamos do presidente Jair Bolsonaro, que apareceu em público hoje, falou com a imprensa, disse que não interferiu na Polícia Federal e que promoveu o superintendente do Rio de Janeiro e não o tirou do Rio por interesse próprio. Falamos também de Sérgio Moro, que quer tornar público o seu depoimento feito à Polícia Federal no final de semana. Falamos também de Regina Duarte, falamos também do Mantovani, que retornou à presidência da Funarte, ele que disse que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que alimenta o satanismo. Vamos lá, quero começar com você, Tiago Anastácio, os seus argumentos finais, por favor. Gotino, eu vou arregimentar as discussões políticas sobre nomeação ou não dentro de um critério super elementar, que é o da honestidade intelectual. Temos que ser honestos com o que pensamos e não sermos advogados, juristas, jornalistas, seja o que for de ocasião. Por isso eu vou ler aqui
E aí eu vou rememorar o que a Gisele citou ontem, estou trazendo um novo texto sobre a questão de nomeação ou não. Vejam só que primor de texto. A Constituição confere ao presidente o poder de escolher seus ministros. Trata-se, porém, de uma faculdade apenas aparente, pois sujeita a limitações rígidas decorrentes primordialmente do fato de que a atuação da administração deve ser apautada por fins e interesses públicos e nunca particulares. Os poderes constitucionalmente conferidos ao governante são garantidos a ele na qualidade de integrante do Estado. Existem apenas para que possa cumprir seu dever. São estes, nunca é mais demais recordar, que aparelho estatal da posição ocupada. Por isso, a Constituição, no seu artigo 37, determina que as autoridades conduzam seus atos com impessoalidade e moralidade. Simpatias pessoais ou interesses de facções ou grupos aliados ao governante não podem interferir na gestão pública. Diante desse quadro, não há dúvidas de que a nomeação do ministro tal esbarra nas limitações referidas, por quebra da impessoalidade. Você sabe quem disse isso, Gotini e Gisele? Quem? O professor Ives Gandra, mas quando era contra o PT. Triste e infeliz que juristas dessa solidez digam uma coisa contra o opositor e uma coisa contra aquele que sabemos tem um dos seus filhos como favorito a um cargo no Supremo. Infeliz, fora de época, é uma pena que um homem dessa estatura haja assim. Porque insegurança jurídica, antes de mais nada, é insegurança do direito. Ok, argumentos finais do Tiago Anastácio, agora você, Gisele Soares. Em primeiro lugar, em defesa ao artigo do querido e saudoso Ives Gandra, que espero esteja nos assistindo nesse momento. Eu trouxe ontem um artigo dele publicado no Conjur, em que ele manifestou a sua opinião e a sua análise jurídica sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação à suspensão da nomeação do Ramagem. Ele então fez uma crítica a essa interferência entre os poderes legislativo, o executivo e, neste caso, o judiciário no executivo, justamente para conclamar a harmonia. Feita, então, essa consideração, meus argumentos finais são uma homenagem ao Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que foi comemorado no dia 3 de maio. Eu gostaria de aqui saudar todos os profissionais de imprensa, especialmente os colegas da CNN, que nos receberam, né, Tiago? Falo por mim e por você. Sim, pode falar. Com tanto carinho. E dizer e reforçar que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e principalmente a nossa liberdade do debate, as interferências, as colocações, as interrupções, elas são absolutamente salutares para a democracia. Obrigado, Gisele. Quero agradecer Tiago Anastácio mais uma vez, Gisele Soares pela participação no grande debate. Amanhã vocês retornam com a gente aqui para a gente tocar o grande debate e a gente vai conversando sobre outros temas mais cedo, sempre com opiniões distintas, divergentes, não tem problema. O que a gente quer trazer aqui é a pluralidade, palavra difícil de falar, mas é assim mesmo.